Olá, professor Machado, tudo bem? E aí, tudo bom? Como é que tá, doutor? Boa noite, eu estou ótimo, graças a Deus. Boa Que noite. honra e privilégio recebê-lo aqui hoje, professor Machado. É um Tava, pra... tava falando com o pessoal que nós vamos ter uma noite aí de uma discussão muito saudável em cima do selamento coronário, né? O papel do endodontista nesse selamento. E para nós recebê-lo nesse projeto, realmente é um privilégio. Claro que quando nós pensamos no projeto, o seu nome foi um dos primeiros a serem levantados, até pela sua história dentro da sociedade, que nós também vamos conversar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria realmente de agradecer a sua disponibilidade, o seu apoio, né, a sua presença hoje para a gente conversar um pouquinho. Muito obrigado, viu, Daniel? Olha, muito obrigado. Eu quero parabenizar vocês que estão organizando. Eu quero parabenizar a Sociedade Brasileira de Endodontia. Para mim é um prazer muito grande ter essa oportunidade de estar conversando um pouco com todos vocês, né? E com todos nós, na realidade. E é uma honra. E a gente fica muito feliz do jeito que todo esse trabalho vem sendo feito, que a gente sabe que não é fácil. Entendeu? E a luta que a sociedade tem fazendo, junto com vocês aí, tá? Vocês estão de parabéns, tá? É um prazer. Nós agradecemos, professor, o apoio realmente e o seu papel importantíssimo dentro da sociedade durante todos esses anos, né? Então, só uma apresentação rápida e formal. O professor Machado, acho que todos conhecem, mas é o professor de endodontia da USP de São Paulo. Teve a sua formação nessa mesma instituição, especialização, mestrado, doutorado e livre docência pela USP de São Paulo. Fez o seu pós-doutorado em Harvard e autor de diversos livros, professor do programa de pós-graduação também da USP de São Paulo e foi fundador da Sociedade Brasileira de Endodontia e da Sociedade de Endodontia Latino-Americana, a SBN e a CELA. Então, para nós é um privilégio e dar crédito àqueles que merecem é sempre importante. Então, o senhor tem um papel importantíssimo, fundamental dentro da sociedade. Então, nós agradecemos muito. E eu queria principalmente escutar do senhor, porque entender a história e conhecer os caminhos, né, de construção e de elevação, que são sempre caminhos árduos, como foi o projeto da sociedade, tanto a brasileira quanto a latino-americana, e como elas cresceram e foram construídas durante esses anos. Daniel, olha, é uma história, né, que durou mais ou menos uns 15 anos, todo isso acontecendo, e ela vem de um período aonde, por uma série de motivos, o Brasil não tinha mais uma sociedade de endodontia significativa ou representativa, né? E, por incrível que pareça, nós éramos mais cobrados no exterior. Então, quer dizer, várias vezes eu fui para o exterior e eu era cobrado, e eu me lembro bem do Calvin Tornek, né, lá do Canadá, que ele falava, mas como? O Brasil, com uma qualidade de endodontia, como é que dessa não tem uma sociedade brasileira de endodontia? Então, quer dizer, ao mesmo tempo, a Federação da Sociedade de Endodontia, a IFEA, ela também estimulava muito a formação de uma sociedade de endodontia. Agora, é um procedimento difícil, né? Porque exatamente por nós sermos um país com alta qualidade endodôntica, nós temos diversos núcleos de ensino, diversas filosofias, diversas maneiras de trabalhar, que eu acho que é isso que termina contribuindo muito para o desenvolvimento. Então, quer dizer, fechar mais ou menos isso numa concordância, naquela época era um negócio um pouco difícil, né? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente já fazia parte de uma outra geração, da geração que viu as coisas acabarem e por que elas acabaram, né? Então, eu acho que dentro da gente existia uma necessidade de se unir novamente dentro desse contexto. E eu me lembro que numa dessas reuniões fora, né, nós resolvemos fazer um evento e nesse evento até não teve muita repercussão. Eu me lembro que quem estava com a gente lá apoiando o tempo inteiro era o professor Júlio Gavini, né, nós éramos em Santos, mas em decorrência disso, a sociedade, nós começamos a fazer um evento aqui em São Paulo e aí a gente teve um grande acúmulo de profissionais. Montamos uma assembleia e definimos a sociedade, fundamos a sociedade. Foi um congresso que a gente fez num hotel aqui em São Paulo, a gente não tinha a menor ideia, né, de como é que isso ia acontecer.
Então, nós tivemos, no final, que devolver até 200 adesões, porque não cabia mais lá dentro. Então, você via que era um momento muito especial da endodontia, que, na realidade, a formação dessa sociedade ela era um desejo de todo o grupo de endodontistas. E, a partir disso, começamos a trabalhar. E a gente teve muito apoio, sabe? A gente teve muito apoio de todo mundo. E uma coisa eu fiz questão de deixar um pouco oficial, né? Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Endodontia, ela é a única sociedade oficial reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, pela Associação Americana de Endodontia, pela Associação Europeia de Endodontia e pela IFEA, Federação Mundial de Endodontia. Então, quer dizer, a gente também tem que ter essa representatividade oficial para que a gente possa trabalhar. E as empresas sempre ajudaram, e as faculdades, os professores sempre ajudaram. Então, nós pudemos começar, de fato, a desenvolver um trabalho que hoje a gente fica muito contente, né? Que a gente vê a grandeza disso. Esse evento em Goiânia está sendo muito esperado, né? Porque hoje o time de ministradores internacionais que a gente tem, era impossível a gente um dia imaginar, né? E isso deixa a gente muito feliz. Então, esse é um sonho que traz muita felicidade para mim e para todos os colegas que trabalharam com a gente, que desenvolveram isso e que vêm desenvolvendo esse trabalho. Uma vez ela forte, né? O Brasil é muito forte em termos de quantidade de professores, de especialistas, de representantes, né? Nós convidamos todos os presidentes da Sociedade de Endodontia Latino-Americanas para um evento, né? E nesse evento nós propusemos a formação da Sociedade de Endodontia Latino-Americana, CELA, né? Foi até um evento em Campinas, que foi a primeira reunião que a gente tem, que era um evento da SBN. Muito bem, nós começamos com 5, 6 países, mas isso foi crescendo muito. E aí nós tivemos, na época, um encontro com a ELAI, que seria a sociedade que nos representaria, mas há 20 anos não trabalhava com o Brasil e com a maioria dos países, né? Então, a gente teve esse encontro com a ELAI, falou que nós iríamos manter a nossa identidade, porque nós todos tínhamos uma série de problemas em comum, a questão financeira, a questão cultural, etc. E a gente terminou, a ELAI no final terminou, e nós ficamos com a CELA. Foi fechado um acordo com Portugal e Espanha, mas não para participar junto, mas para serem países irmãos. Porque a nossa particularidade é muito diferente da do europeu. E eu acho que com isso a gente tem, por isso que a gente tem crescido e tem essa integração. E a CELA também traz uns benefícios, aonde, por exemplo, todos os países que compõem a CELA, que é do México, América Central e América do Sul, você tem uma série de benefícios. Se eu sou sócio da SBN, eu sou sócio da CELA. Então, quando eu vou num congresso, eu vou pagar como sendo sócio local. Então, se eu for para um congresso no México, eu pago como se eu fosse sócio da Sociedade Mexicana de Endodontia, né? E, além disso, a integração, o Brasil ele colaborou muito com as questões de pós-graduação, conteúdo curricular, né? Então, esse movimento que ele veio, ele teve como base muito forte a SBN, ele pode trazer para o continente inteiro nosso uma integração maior. E hoje esses congressos são muito felizes e alegres. Eu acho que o mais importante, tanto da SBN quanto da CELA, é encontrar os amigos, né? Porque essa é a parte fundamental, tá certo? Então, mais um pouquinho, um pouco da história dela aí. Isso a gente não acaba de falar. Fantástico. Fica aqui o nosso agradecimento, né, ao senhor e aos idealizadores desse projeto, porque para nós, e quando eu digo nós, eu digo todos os endodontistas e aqueles que amam a endodontia, ter uma entidade representativa que realmente nos represente no Brasil e fora é muito importante e é algo que, como o senhor disse, nem todos têm, né? Então, a endodontia ela é privilegiada, ela tem uma entidade, né, que cada ano se fortalece mais, mas graças a esses idealizadores lá do início que puderam realmente contribuir, pensar, e o senhor, né, dentre os líderes dessa idealização, tanto da SBN quanto da CELA. Então fica aí o nosso agradecimento.
né? E antes da gente entrar no tema em si, eu queria só fazer mais uma pergunta em relação a essas sociedades para o senhor, que seria quais os principais desafios que o senhor vê em relação às sociedades agora, né, nesse momento, para o futuro, tanto a SBN quanto a Cela de uma maneira geral? Tá. Essa pergunta ela é fundamental, né? Porque muitas vezes a gente esquece da história, tá certo? E, por exemplo, hoje em dia, a Cela chega num congresso da Associação Americana, Europeia, etc., ela senta na mesa de cabeceira, porque ela é a maior sociedade. Né? Junta Brasil, junta tudo isso, você sabe quantas escolas tem, quantas faculdades tem e a produção científica disso. Né? Então, essa nossa união, ela trouxe uma autoestima, uma vez que a gente já tinha a cultura, né? Muito grande, né? Para você ter orgulho de você fazer parte de todo esse projeto. Agora, nós, os mais velhos, né? Nós podemos vivenciar a história e nós podemos observar por que a Associação Brasileira de Endodontia acabou, por que alguns grupos de endodontia acabaram. Né? Então, quer dizer, eram outros tempos, eram outras épocas, né? O radicalismo entre as escolas, entre as filosofias era muito grande. Se você fazia curso de especialização comigo, você não podia conversar com outro. Enfim, eram outros tempos. Né? E é exatamente isso que levou à destruição de tudo. Então, eu acredito que o maior desafio que a gente tem dentro da manutenção e desenvolvimento dessa sociedade é não perder o espírito de integração, tá certo? Saber que todas as filosofias são importantes, saber que tanto um professor ou um clínico eles têm a mesma importância e principalmente, né? Claro que a ciência, a gente faz isso lá na Universidade de São Paulo, ela é a mãe de todas essas coisas, né? Mas as evidências clínicas são fundamentais. Então, o respeito entre os pares e a aceitação da diversidade cultural e científica é que vai tornar a gente forte. Né? Quer dizer, a Sociedade Brasileira de Endodontia e essa gestão está fazendo isso muito bem. Quando eu falo é desafio para o futuro, não é A, B, C ou D. Né? Não tem velha SBN, nova SBN, você tem SBN. Entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que o grande desafio é os dirigentes futuros, que os atuais são muito conscientes disso, né? Terem sempre em mente que todas as facções e grupos são importantes e manter esses grupos unidos. E nos seus eventos, criar um espaço para que cada um deles vá, né? Para que cada um deles possa se conviver, participar. Eu acredito que é exatamente essa diversidade filosófica, técnica e cultural que torna o nosso país mais grande. Então, a sociedade ela tem que seguir como Sociedade Brasileira de toda a endodontia, que a atual gestão está fazendo muito bem. Né? Então, quer dizer, mas esse espírito é o espírito que precisa ser mantido. Esse é o que vai atravessar todos os momentos difíceis. Não existe ninguém mais importante do que o outro. É a endodontia brasileira que ela deve ser observada. Perfeito, professor. Concordo plenamente, mesmo porque a sociedade ela tem que ser agregadora e representativa do nosso país todo, e não de pequenos grupos, né? E a ciência ela só evolui justamente com as discussões. Então, pensar diferente é interessante justamente para que evolua o entendimento de que a clínica e a ciência e a pesquisa elas estão de mãos dadas, porque a pesquisa ela está justamente aí para responder às dúvidas clínicas e o clínico tem que apoiar suas condutas na ciência. Então, esse entendimento de que temos que caminhar de mãos dadas juntos para evoluir a endodontia e para dar um melhor atendimento ao paciente, né, essa é uma função básica nossa, enquanto educadores, professores, clínicos, representantes ou não dentro das instituições. Né? Então, parabéns aí por essa fala e esse pensamento agregador que é fundamental. Só uma pequena complementação desse teu pensamento que é muito importante. É o que a gente fala, né? Eu acho que a gente vive... Eu acho que a única maneira que a gente pode viver é com a base ética. Porque, vamos lá, eu vou fazer uma pesquisa. E toda pesquisa, quando ela chega na conclusão, ela fala, com base na metodologia realizada, eu cheguei a esse resultado.
Isso quer dizer que, se eu mudar a metodologia, pode ser que mude o resultado, né? A evidência científica, portanto, ela é fundamental e necessária para nortear as nossas questões. Mas, ao mesmo tempo, a clínica ela é soberana, quer dizer, é ali que as coisas acontecem. E não posso também, clinicamente, testar o que eu quero, né? Porque eu tenho que ter a questão do respeito ao ser humano. Então, o que nos resta é trabalhar com base científica e observação clínica. Isso se chama ética. E provavelmente amanhã, Daniel, a gente vai estar fazendo tudo diferente, né? Mas pelo Claro. menos nós usamos a ética, que é aquilo que nos mantém. Não tem verdade absoluta. Não existe. A ciência ela está sempre em evolução e essa é a beleza dela, né? É a evolução Exatamente. constante e Sempre, as perguntas. sempre tem alguma coisa para a gente ver, né? Sempre. Se alguém se apaixona em algo, ele perde o sentido científico e a evolução das coisas. Professor, vamos entrar agora especificamente no nosso tema principal. Um dos grandes desafios que nós temos na clínica e na endodontia é o controle microbiano, né? Então, é um dos desafios que nós temos, é esse controle microbiano, a desinfecção do sistema de canais reticulares, que nós temos protocolos de preparo, de ampliação, de modelagem do canal reticular, uso de soluções irrigadoras, medicações intracanais, agitação da solução irrigadora, enfim, várias etapas que nós discutimos aqui em outras lives. E a obturação, ela finaliza, né, todo esse processo. Só que a obturação do canal reticular, ela não é responsável somente pelo selamento do sistema, e sim o selamento coronário. Então, nós temos a associação da obturação do canal reticular com o selamento coronário, e aí surge a ideia da blindagem. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é blindagem, né, e sobre a técnica e como o senhor entende esse processo. Então, olha, isso daí é a questão de começar a trabalhar um pouco mais com isso, né? O fator motivador que nos levou a isso, na realidade, foi quando a gente criou lá o Projeto 32, que é um projeto que a gente tem, que a gente vai para a Amazônia e a gente leva lá o consultório, monta no meio do rio, no meio do lugar lá, e faz endodontia, né? E depois, e aí, o que nós vamos fazer? Ia colocar um oxigênio ionômero de vidro, e dali a 2 anos ou 1 ano, a gente ia fazer restauração. Porque nesse contexto, nessa época, não tinha ainda aquela definição de você restaurar pós-tratamento endodôntico, né? Existia todo um ritual que se acreditava ser benéfico para se aguardar para fazer a restauração. Nós tivemos ali que fazer isso. Nós tivemos que pegar o quê? Fazer a endo e restaurar esse dente, de diferentes maneiras que a gente conversa aí no decorrer. Então, a possibilidade, voltando nessas comunidades ribeirinhas na região amazônica, né, de apresentar resultados muito satisfatórios, né, muito satisfatórios. E a gente vê essa questão e essa dificuldade que muitas vezes, por exemplo, a pessoa demora 1 ano para fazer uma restauração depois de fazer uma endodontia. Eu, quando estava fazendo mestrado, eu me lembro bem, eu acho que uma das primeiras pessoas que começou a discutir isso foi o Wilson, né, lá de Campinas. E ele já falava que depois de um tempo tinha infiltração na obturação, etc., que era necessário fazer restauração. Mas naquela época, eu acho que a gente ainda não estava maduro o suficiente para poder compreender essa questão que ele levantava, né? Ali, por uma necessidade, a gente teve que aplicar o processo. E o resultado foi extremamente favorável. E aí, esse processo, ele continuou desenvolvendo, né? Então, vamos lá. Nós temos 2 modelos de blindagem, né? Nós temos, por exemplo, a blindagem que eu faço, que é apenas uma restauração de resina na câmara coronária, quando eu tenho estrutura dental suficiente, né, a todas as paredes, etc. Eu tenho a possibilidade de colocar um pino de fibra individualizado e fazer um unhão. Eu tenho a possibilidade de colocar um pino e restaurar esse dente, né? Isso vai muito também da relação profissional que você tem com o seu colega que vai trabalhar com você, né? Agora, a partir dessa questão, a gente lançou até um livro no CIOSP, um livro no CIOSP de endodontia, que o tema era desinfecção, né? Nós tivemos vários colegas trabalhando, colegas muito bons,
E um dos capítulos é a blindagem. Quer dizer, a blindagem ela entrou no tema de desinfecção por diversos motivos. Em primeiro lugar, para ela poder manter a desinfecção obtida durante a endodontia, além de trazer mais força para o remanescente dental. Então, esse conceito de blindagem, e também, né, a possibilidade de novos instrumentos, técnicas, maneiras de se obturar, pinos de fibra no mercado, todo esse conjunto, ele traz a endodontia dentro do momento onde ela torna possível esse tipo de ação. Então, a blindagem vem para a gente trazer resistência e manter a obturação. Com a avaliação, né, com microscopia eletrônica de varredura, que está nesse livro, inclusive esse livro ele foi disponibilizado pela Napoleão como degustação do livro, esse capítulo, ele está no meu site, é www.professormachado.com.br. A gente teve a oportunidade de fazer umas micrografias eletrônicas que foi uma coisa assustadora que a gente pôde ver do ponto de vista positivo de adesão, né? Então eu já coloco esse pino de fibra aí como sendo um material obturador quase, entendeu? E ele vem constituindo, né? Vem formando, portanto, esse conceito de proteger tudo aquilo que você fez. Porque, por outro lado, também, Daniel, hoje, eu acho que o conhecimento que nós temos de microbiologia, o conhecimento que nós temos em relação à endodontia, algumas coisas, né, a gente precisa levar em consideração. Por exemplo, o que eu posso fazer a mais e melhor que eu não fiz? Essa pergunta, antigamente, era difícil de responder, porque a coisa mais difícil do mundo era instrumentar um canal com um instrumento manual. Eu nunca acertava no meio de especialização, tá certo? Eu falava, também era só limacar, né? Há muito tempo atrás eu falava, ó, eu vou comprar material novo, vou comprar lima nova e degrau, entendeu? Então, quer dizer, era muito difícil, né? E hoje não, hoje você tem uma outra questão. Então, quer dizer, hoje, veja bem, a gente faz uma pergunta, né? Se eu vou fazer uma endodontia, eu tenho que partir do pressuposto que eu estou fazendo o melhor possível. Então, eu tenho duas variáveis. Variável número 1, não sei se consigo fazer isso, então indica. Variável número 2, não, eu vou fazer, dá para fazer, etc. Então, não se discute a qualidade do isolamento, não se discute o teu protocolo de técnica, porque técnica, na realidade, técnica forte, na realidade, é que nem instrumento reciprocante ou rotatório. Qual que é o melhor? É o que você usa, que você gosta, que rende bem para você, que você se adapta. Esse é o melhor, né? Então, vamos supor, uma vez que você tem o teu protocolo técnico, com base científica, com eficácia comprovada, você faz uma endodontia, eu vou te perguntar o seguinte, Daniel, se não der certo, o que você vai retratar? Já tentou, né? A pergunta é, o que eu poderia fazer que eu não fiz? E nós sabemos que a gente não faz endo para ter 100% de sucesso. A gente faz um protocolo que acreditamos que seja o melhor. O sucesso é consequência. Nós não temos um mecanismo de 100% de sucesso, né? Então, às vezes, o profissional ele fica muito frustrado, porque ele teve uma educação tecnicista, então ele faz a endo e a endo não dá certo. Então, quer dizer, ele acha que ele é culpado. E não é, cara. A gente vai vendo esse monte de bactéria que vai aparecendo cada vez mais. Então, veja, eu acho que, por exemplo, uma ação que você toma, né, de blindagem, ela faz parte desse contexto, tá certo? Isso precisa ser um pouco mais explorado, porque o endodontista, eu prefiro que o endodontista seja muito mais consciente e rigoroso no protocolo que ele faz do que ele pensar na possibilidade de retratamento. Entendeu? Então, quer dizer, agora, se eu recebo uma endodontia feita, eu não sei como é que foi feita. Então, aí é uma outra história. Eu estou falando daquilo que a gente faz. Então, a blindagem, ela vem selar isso de uma forma hermética e etc. Esse é o conceito. Resistência, né? E, ao mesmo tempo, vedamento. Esse conceito é interessante porque, realmente, eu também não entendo, eu comungo da ideia
de realizar um procedimento, um tratamento endodôntico, pensando na possibilidade do retratamento, né? E esse vedamento cervical, coronário, ele vai nos propiciar, sim, um maior índice de sucesso, porque você tem um risco menor, tanto de fratura quanto de infiltração, como o senhor bem colocou, né? Então, a endodontia, ela precisa trazer esse passo operatório para ela. Não a restauração estética ou a coroa final, mas o núcleo de preenchimento em resina composta, apoiado ou não em um retentor intraradicular. Porque aí você tem a certeza do selamento coronário e da resistência àquele dente. E eu comungo totalmente dessa ideia com o senhor. A gente tem trabalhado aqui em Goiânia já há algum tempo dessa maneira. Mesmo porque a reabilitação evoluiu muito, né? Então, as técnicas de reabilitação, elas estão melhores, têm mais adesão e simplificadas, com menos passos operatórios. Você tem aí as resinas Bookfill, os pinos de fibra de vidro com sistemas, né, adesivos e cimentos, né, de um passo só. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, trazer esse passo para a endodontia, para a certeza do vedamento e a não infiltração, hoje é uma etapa obrigatória para o endodontista. Comungo perfeitamente da ideia com o senhor, né? Então, a gente podia falar agora e entrar um pouco mais, né, nos retentores, que é o nosso tema. Então, o senhor já deixou bem claro que quem deveria ou quem deve instalar o retentor é o endodontista, né? Então, a gente pode entrar um pouquinho nesse item e o senhor já pode escorrer dentro da seleção do retentor, da técnica, como o senhor tem trabalhado, né, essa instalação dos retentores, seja de fibra ou não, qual é a visão do senhor sobre essa instalação de pinos? Tá. Então, eu acho que, por exemplo, quem tem que preparar o retentor, o espaço para o retentor, né, e colocar, é quem sabe fazer isso. Então, em primeiro lugar, aí a gente já começa a ver, né, uma grande discrepância que a gente tem entre especialização, entre disciplinas da odontologia. Existe, por exemplo, disciplina da odontologia que conhece bactéria, que respeita a bactéria, que entende o negócio de bactéria, a polpa, o prolongamento odontográfico. Existe disciplina que não existe nada disso. É uma coisa eminentemente técnica. Então, veja bem, né? Eu não consigo hoje, e é claro que eu já fiz muitas vezes isso, né? A maioria dos nossos colegas fazem isso, porque eles podem não ter tido a experiência de visualizar ou de vivenciar aquilo que a gente fez, né? Mas, por exemplo, eu não consigo definir, eu não consigo entender como é que eu posso receber uma endodontia, botar uma broca dentro do canal para remover a gutapeste, criar um espaço lá dentro, sem isolamento absoluto, né? Moldar o cara, aí põe um provisório, com cimento provisório, que entra a saliva 5 minutos depois, e daí, na hora de cimentar, seca com a seringa de ar, sem isolamento absoluto, né? E aí faz a cimentação. Demonstra, né, a grande atenção que Deus tem com o endodontista, né? É o que a gente fala no especialização. Deus envia para você primeiro os molares superiores com 3 canais. Depois que você faz a especialização, ele envia para você os molares com 4 canais. Então, ele te ajuda, né, dentro desse negócio. Então, a gente não consegue entender. Agora, isso não é uma crítica, porque era assim que a gente fazia. Tá? É muito importante falar de uma coisa depois de um tempo. Isso não é vantagem para ninguém. Este era um procedimento extremamente comum. Tá? Então, isso é um ponto. Agora, vamos lá. Você hoje tem protocolos que você, por exemplo, faz uma excelente instrumentação do canal radicular em 10 minutos, 15 minutos. Tá certo? Mas todo aquele protocolo que você tem de substância química, de ativação, etc., tudo mais. E aí, nós começamos a dividir essas questões em 2 fases. Fase número 1. Eu recebo um paciente, né? Ou eu faço a endodontia, e depois que eu vou fazer endodontia, eu vou fazer o preparo para esse retentor. Ao invés de usar uma broca, há 12 anos, a gente usa uma lima 80 cortada. Eu não vou entrar nesse detalhe, que está lá no site, abre lá, pega o livro, vê, tem a foto da lima cortada, como é que corta, etc. A gente pega essa lima 80, de 3 calibres basicamente diferentes, terço cervical médio, né, e terço médio e início de terço apical,
e coloca essa lima e faz um movimento de um quarto de volta. Ela vai fazer como um cortador de frios. Ela segura a obturação e corta em lateralidade o excesso dessa gutapercha, né? Eu tenho também hoje pontas de ultrassom que fazem somente a remoção da gutapercha, né, de uma maneira muito eficiente, sem deslocar essa questão. Então, esse é esse caso, né? Agora, o que a gente prefere, né, o que eu acho que potencializa muito essa questão por exemplo, da blindagem, né, que cria esse acesso maior para o endodontista, é a obturação só dos 5 milímetros. Entendeu? Então, por exemplo, nós fazemos a instrumentação do canal radicular e nós só obturamos os últimos 5 milímetros do conduto radicular. Entendeu? Então, por exemplo, como eu trabalho muito com o Wave One, eu vou te dar um exemplo com o Wave One, tá? O Wave One Gold. Isso pode ser feito com qualquer tipo de instrumento ou material. Eu faço a instrumentação, muito bem. Travo o cone. Normalmente, eu trabalho com cone 0,6 para fazer a obturação. Cone único. Na maioria dos casos. Se sobrar espaço, condensação lateral, enfim. Né? Agora, neste caso em especial, a gente dá preferência ao cone Wave One porque ele é um cone que ele vem com uma certa conicidade aqui e depois ele faz isso. Ele foi um clone criado para trabalhar com termoplástica. Para você só obturar os 5 milímetros apicais, colocar o termocompactador, tirar do tapete e continuar a condensação. Agora, eu não trabalho com termoplástico, mas, enfim, esse cone me traz uma certeza. Se ele travou, ele está travado pra caramba lá no ápice. Entendeu? Não é na lateral. Né? Então, o que eu faço? Está lá, no site tem todo o protocolo. A gente está falando rapidamente, mas só para dar ideia. Né? Por que isso, por que aquilo? Aí o que eu faço? Eu irrigo o canal, seco e tudo mais, coloco o cimento obturador com uma ponta de papel absorvente. Pego esses 5 milímetros de cone e jogo dentro do conduto. E aí eu tenho condensadores que têm diâmetros do terço médio e apical para pegar, condensar e condensar bem esse cone na região apical. Feito isso, e por isso que é fundamental um cone com conicidade variável e uma boa condensação, feito isso, a gente tem um canal totalmente sujo do cimento obturador. Porra, e aí, como é que a gente faz? Né? Então, nós optamos por usar escova interdental. Você compra na farmácia escova interdental, 90% delas são autoclavadas, você autoclava essa escova interdental, você molha um pouquinho com ela no algodão com álcool, muito pouquinho, coloca dentro do canal 3 ou 4 vezes, irriga com água e aspira, pega ela novamente com um pouquinho só de álcool, repete esse procedimento 3 vezes, muito rapidamente, para não deixar isso entrar e comprometer o teu cimento obturador. Irriga e aspira. Né? Muito bem. Aí, nós temos lá fotomicrografia eletrônica que mostra os tubos dentinários literalmente abertos. Né? Quer dizer, por todo o protocolo, não pela escovinha com álcool, por todo o protocolo utilizado. Feito isso, nós vamos escolher o pino, que daí a gente fala um pouquinho depois, né? Mas eu queria demonstrar uma coisa agora. E coloca lá o cimento resinoso, né? E tudo mais. Quando eu faço isso, nós tiramos uma microscopia eletrônica de varredura, você não tem ideia da integração, da penetração no interior dos túbulos dentinários. É uma coisa assustadora, né? Então, quer dizer, nós ficamos muito contentes porque é um vedamento, sim. Ele entra lá dentro e ele penetra nos tubos dentinários. Ele faz mesmo uma integração de adesão ali dentro. Né? E veja bem, dentro desse contexto depois, o que acontece? Lá em cima, o pino está sobrando, eu vou escolher. Né? Olha, o dente não tem uma parede só, você põe um pino. O dente não tem 2 paredes, você pode colocar 2. Eu posso restaurar esse dente inteiro, ok? Eu posso o quê? Preencher com resina e fazer um núcleo, um unhão. Aí o cara vai, faz um preparo, molda com a coroa, enfim, né? Está blindado. Então, esse tipo de procedimento, esse protocolo técnico, ele facilitou muito. Porque eu também não posso criar uma coisa
e falar em blindagem e ser extremamente complexa, demorar 10 sessões para o cara fazer isso, né? Tem que ser extremamente racional, né? Hoje a gente quando estuda, a gente pensa muito na acessibilidade técnica, né? Então, por exemplo, a gente tem trabalhos mostrando hoje que, dependendo do tipo de sistema que você usa, não tem diferença na qualidade de preparo entre um aluno de graduação e um especialista, né? Isso ajuda muito. Quanto mais simples e mais fácil a técnica, menos você erra. Agora, óbvio que qualquer tipo... Agora vem aquela primeira parte, né? Qualquer tipo de sugestão técnica tem que ser amplamente balizado em pesquisa, né? Então, não é assim, eu acho que, né? A hora que a gente saiu nisso, a gente já tinha publicação, já tinha trabalho, já tinha postológico, já tinha visto isso, já tinha visto aquilo, para poder fazer uma sugestão dessa. Então, fica muito simples, sabe? Você pegar, obturar os outros 5 milímetros, né? E você colocar ali, fazer o protocolo, que já a gente conversa um pouco mais, sobre como você vai construir ali em cima, constrói tudo, constrói um pouco, constrói uma parte, mas blindou. Câmara para o par, ninguém entra. Câmara para o par é tua, tá certo? Então essa que é mais ou menos a ideia, que é um protocolo técnico, né, que facilita muito a atuação, né? Então você pode fazer na mesma sessão que você está fazendo endodontia, colocar o pino de fibra e blindar, ou se você quiser, você deixa ali uma medicação naquele espaço e na outra sessão você faz. Mas você torna o protocolo extremamente simples. Isso é muito importante. O senhor levantou 2 pontos importantes aí que eu gostaria de retomar. Primeiro, realmente não faz sentido você selar todo o canal para depois desobturar. Então, se você tem algo comprovado, né, uma técnica comprovada em que o remanescente ideal de 5, você consegue um bom vedamento obturando aqueles 5 milímetros, né, você ganha tempo clínico e você tem uma facilidade, uma melhora, inclusive, daquele remanescente para adesão depois, que o senhor colocou muito bem, né? E o outro ponto é que a técnica, para ela ser uma boa técnica, ela tem que ser democrática. Eu falava isso hoje cedo na aula que a gente estava dando na FOL de Bauru. Então, assim, não adianta eu ser excelente em uma técnica que só eu domino, né, e que ninguém mais consegue reproduzir. A partir do momento que a técnica, seja ela qual for, de qual etapa, ela for mais democrática e todos conseguirem utilizá-la, né, pela simplicidade, pela eficiência da técnica, e essa é uma técnica realmente eficaz e que deve ser trabalhada e contribui para a clínica, que é o mais importante, né? A ciência, ela sempre pautando as nossas atividades clínicas na endodontia e qualquer área que seja. Entendeu? Você falou uma coisa muito importante, que é a relação à democratização de técnica, pelo seguinte, né? Existe muitas vezes profissionais que acham que ser bom é ter coisas caras. Entendeu? Então, quer dizer, cria todo um protocolo que o clínico, o dentista vai falar, porra, nunca vou poder fazer isso. Então começa com aquele negócio que você tem que ter tomógrafo no consultório, que você tem que ter isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, para nós que somos professores, né, a gente tem uma tarefa a mais. Não basta a gente fazer somente o que a gente faz ensinando. Nós temos que criar protocolos democráticos. A gente tem que trabalhar com coisa que funcione e tem acesso, né? Isso é fundamental, isso é muito importante, tá certo? Porque senão nosso trabalho não vale de nada. O bom professor não é aquele que é bom no que faz, mas o que forma um aluno competente, né? Então, quando você é bom, mas o seu aluno também consegue executar, aí você realmente é um bom professor, um bom educador e você consegue caminhar. Professor, vamos falar um pouquinho mais de técnica, né? Nós falamos sobre esse selamento apical, essa obturação dos 5 milímetros, o preparo do conduto, mas o que a gente tem visto muito, e a gente discute também, é que muitas vezes o profissional ele quer adaptar o canal radicular para o pino que ele tem ali na gaveta. É um pino às vezes calibroso e você desgasta e prepara o conduto para adaptar aquele pino número 2, número 3. E tem que ser o contrário, né? Nós temos que adaptar o nosso material para o conduto, para a anatomia que seja, achatada, circular, ovalada e tal. Então, como é a seleção desse retentor? Como o senhor faz essa seleção, esse preparo final antes da cimentação do pino? Eu acho que você tocou num ponto
que foi o ponto de cisão, né? E a grande modificação que teve nos últimos anos. Às vezes a gente, por exemplo, liga a cabeça da gente a um ou outro fato. Então, pino de fibra, você lembra daquilo que você viu há 10 anos atrás, do conceito que tinha 10 anos atrás, etc. Veja bem, né? Nós estamos falando no molar. Nós estamos falando de uma raiz palatina, tá certo? É uma raiz ampla, mas está longe de ser uma raiz, por exemplo, que seja mais significativa, né? Ou, por exemplo, uma raiz como um incisivo central, etc. A proposta nossa é desenvolver uma blindagem sem o corte de mais dentina. Entendeu? Então, vamos supor, a gente tem alguns estudos prévios. A gente vai estar realizando outros também. Vou te dar só esse prévio, né? Que está, inclusive, lá no site também, nesse capítulo do livro. Se eu uso, né, um Wave One Primary, por exemplo, foi o instrumento que a gente usou, a gente vai ver os outros também, não é nenhuma questão, não é nenhuma propaganda para cá ou para lá. Se eu uso o Wave One Primary, quando eu obturo 5 milímetros, o diâmetro que eu tenho aqui do canal é de um cone de pino de fibra 0,5. É esse que eu uso, né? Quando não, ele deve ser anatomizado, entendeu? Ele deve ser mas outros pequenos cones, pequenos postes de fibra ali dentro, entendeu? Criando um especial para aquela área. Entendeu? Então, quer dizer, os grandes problemas que nós tivemos de fratura foi pino extremamente duro. Eu tenho que usar um pino da dureza da dentina. Cimento extremamente duro. Eu tenho que usar um cimento com ativação química ou dual, tá? Que tem a mesma compatibilidade com a dentina. Pino de fibra e cimento. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma reconstrução naquele dente com o mesmo índice de dureza nos diferentes terços. Então, com isso, obviamente, eu reduzo qualquer possibilidade de ponto de fratura, né? O pino metálico, ele é muito mais duro que a dentina. Os pinos de zircônia são duríssimos, né? E os pinos de fibra também. Existem pinos de fibra com dureza extremamente acentuada, né? Então, vamos supor, eu termino lá os 5 milímetros, se for nesse diâmetro que nós conversamos, é o cone 0,5, com um ou outro secundário lá em cima no terço cervical, entendeu? O pino secundário, e aí nós colocamos, por exemplo, o cimento lá resinoso para que a gente possa fazer a obturação, né? A identificação deste pino para esse conduto. Então, o que você tem? Você tem exatamente a mesma manutenção do knut, né? Da carga de dureza em torno desse cobre, e dentro disso você evita a possibilidade de fratura. Você tem problema quando você tem um pino fininho e um monte de resina de cimento em lá. Ou quando você entra com uma broca enorme lá dentro do canal, faz um alargamento desse tamanho e coloca um pino de dureza dentro desse sentido. Então, isso passa a comprometer. Então, veja, são duas coisas que a gente tem que falar, né? Em primeiro lugar, um pino que caiba naquele espaço que você deixou. Segundo lugar, a reanatomização e a identificação daquele conjunto resina, pinos e pinos, né? Que para aquele canal que você ficou, para aquele espaço que você deixou lá dentro. Então, você reconstrói com esse pino reanatomizado essa dureza, essa resistência no dente. Então, isso daí é um fator bastante importante. Mesmo porque o cimento, ele não é para preencher espaços, ele é para unir. Então, ele vai unir o pino reanatomizado com a parede do canal. Então, a gente precisa diminuir essa linha de cimentação, melhorando ali, criando um bloco do pino, né? E a anatomização, ela é importante porque os canais reticulares, eles não são circulares, né? Dificilmente a gente tem uma anatomia, ele tem levemente ovalado ou achatado, enfim. Então, o que o senhor colocou é perfeito. A anatomização, ela é importante para que você tenha uma linha de cimentação de união e não de preenchimento, né? Professor... E também, Daniel, é um procedimento muito simples, entendeu? Né? É diferente. Existem algumas sugestões. Não, a gente pode também mandar moldar aquilo lá
fazer um de resina, como chamava aquela resina vermelha mesmo? Duralane. E aí passar para um Cerec, o Cerec fazer o pino, sabe? Eu acho que aí já começa é uma opção, tá? Mas eu acho, por exemplo, que essa maneira de você estar fazendo a reanatomização, com todo esse grau de dureza e adesividade que você bem colocou, e a gente mostra isso no livro, são imagens que nos impressionaram, entendeu? Eu acho que é legal dar uma olhada lá. E aí você vê, aí você fala mesmo o que é blindagem. Quer dizer, eu vedei a minha obturação, né? E eu vedei a minha obturação e mantive ali um grau de resistência. Porque o cimento em si, ele tem baixa resistência mecânica, né? Então, quer dizer, eu tenho que tratar com o bloco, tá certo? Então, isso aí é muito, muito significativo. Excelente. Então, vamos avançando, né? O papo, quando é bom, o tempo passa e a gente nem percebe. Nós temos aí 12 minutos só de live. Então, vamos caminhar um pouco em alguns pontos críticos para a gente conseguir abraçar todo o assunto. Uma vez criado esse bloco, nós falamos sobre o cimento, mas eu queria que o senhor descrevesse essa técnica de cimentação, né? Qual o cimento de preferência em termos de ser dual, ser um cimento de passo único, autoadesivo e autocondicionante? Como o senhor trabalha nessa cimentação desse bloco, desse retentor já anatomizado? E o preparo também, já aproveita e fala para a gente o preparo do pino e o preparo do conduto, né? Como o senhor deixa o conduto pronto, o pino pronto e qual o material de adesão? Tá, então vamos lá. O preparo do conduto, ele é somente limpo. Como a gente falou, você fez a instrumentação, obturou 5 milímetros finais, limpou, né? Então ele está apto a receber o pino, tá? O cimento que a gente vai fazer, ou ele é quimicamente ativado, ou ele é dual. Porque a luz do fotopolimerizador, obviamente, né, ela não entra dentro dessa área, tá certo? Importante, o cimento obturador endodôntico, né, ele não pode ser com base de óxido de zinco e eugenol. Ele tem que ser um cimento resinoso, porque o eugenol influencia significativamente na presa da resina. Então, você pode usar um H+, ou similar a qualquer um deles, né? Nós temos cimentos excelentes com isso, sem eugenol. O cimento que você usa da resina para fazer a cimentação, desse cimento resinoso, né, pode ser esse, como eu já falei, ou é presa química ou dual, que pode ser, por exemplo, o Calibra, né? É um cimento muito bom utilizado para isso. Tem o Panavia, a gente tem fotos dele também bastante interessante, né? Tem o Multilink, enfim, são essas opções que você tem no mercado. Porque o resto você vai fazer com a resina normal, você vai fazer o condicionamento ar, você vai colocar, você vai fotopolimerizar, né? Então, quer dizer, é somente dentro do canal, porque também esses cimentos são um pouquinho mais caros, né? Então você só usa dentro só do canal, dentro daquela área, esse tipo de cimento, tá certo? E depois você vai fazer o procedimento resinoso normal. Perfeito. E a partir dessa cimentação, a reconstrução do núcleo de preenchimento em resina, técnica normal de reabilitação que o senhor trabalha, né? Então, sim, excelente, essa é a técnica, o passo a passo. E aí nós vamos entrar um pouquinho em indicações, né? Eu queria que o senhor falasse, por exemplo, da indicação de um dente posterior extremamente destruído, com perda coronária, dentes anteriores. Como o senhor vê os retentores, um conduto só, qual conduto preparar, se coloca mais de um pino no mesmo dente, como é a visão do senhor nesse sentido? Tá legal. Essa é a parte de planejamento mais importante que existe, tá certo? Então, vamos lá. Eu tenho um molar inferior com todas as paredes. Não preciso colocar um pino de fibra intracanal, a não ser que uma ou duas dessas paredes estejam bem fragilizadas, tá certo? Vamos levar em consideração o molar, tá? Vamos supor que eu tenha duas paredes apenas. Então, normalmente, eu vou usar o pino de fibra no canal mais volumoso e um pino de fibra do lado da parede que está faltando. Tá certo? E aí eu vou avaliar, né? Vamos supor. Obviamente, o pino de fibra fica na porção reta do canal, né? Ele não faz curvatura. Então, se esse molar inferior, esse molar superior, começar sua curvatura
no início do terço médio, a inserção do pino de fibra é pequena, então eu também coloco em outro conduto, tá certo? Então eu posso colocar nos três, quando eu estou com apenas duas paredes. Posso também simplesmente, Daniel, colocar lá, se a destruição é muito grande, em dois condutos, um na mesial, outro na palatina, um na distal, ou na vestibular e um na palatina, e crescer, por exemplo, com a reabilitação em gluta-percha, em resina composta, perdão, fotopolimerizável, fazendo núcleo. Entendeu? Que depois o cara vai lá, faz um preparo, molda e põe a coroa. Né? Isso é muito interessante. E a nível de câmara coronária, essas resinas como o SDR, ou a restauração, não é verdade, disso, quando eu tenho as quatro paredes, é muito simples de se trabalhar. Né? Porque são resinas, por exemplo, que fotopolimerizam com uma distância de 4 milímetros. Então eu posso pegar, eu posso colocar, eu posso fazer uma série de coisas, né? E ela, por exemplo, vai ajudar bastante. Ou mesmo a Book Flow, né? Que é uma resina muito boa para essa condição. Então, veja, eu posso, primeiro, fazer apenas um munhão. Tá? Eu não sei como é que se consegue. Um núcleo, né? Coronário, tá? Sem forma. Tá? Quando o molar praticamente não tem a coroa. Eu posso estar usando isso. Né? Segundo, eu posso fazer um reforço em todo esse dente. Né? E terceiro, eu posso restaurar o dente inteiro. Dentro do reforço desse dente, vamos supor que eu trabalho com um cara que faça dentística. Né? Ou que ele fala, a escultura é comigo. Tá certo? Eu quero fazer escultura, eu quero ver. Porque quando a gente vê, por exemplo, essa questão de integração profissional, isso é o mais importante. Como que esse endodontista está se metendo a fazer isso? Né? Então, você trabalhar com um profissional que valoriza o seu trabalho, que reconhece o seu trabalho, é fácil. Olha, cara, eu vou te mandar tudo. Ele pede para a gente, manda restaurado, tá? Como se tivesse finalizado. Aí ele vai lá, tira 2 milímetros daquela resina, põe uma resina mais dura, uma resina mais estética, faz uma puta escultura, faz isso, faz aquilo, e fica maravilhoso. Então, se você pegar um cara que faz dentística, ou um cara que faz prótese, por exemplo, né? Essas pessoas, por exemplo, elas já pedem isso para você. O problema é quando você pega um cara que acha que você está tirando o serviço dele. Né? Então, quer dizer, a integração profissional ela volta a ser muito importante. Eu dei uma conferência na Sociedade Latino-Americana, na CELA, sobre essa questão do coronavírus e urgência. Né? Eu acho que a gente colocou como urgência para o coronavírus é fazendo exceção única, cara, porque você tira a polpa, o cara volta dali um mês com necrose apical e infecção, tudo isso potencializa a ação do vírus. Então, quer dizer, será que eu estou trabalhando... A gente vê, professor, mas no lugar que eu trabalho, eles não dão isso, não dão aquilo, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo. Vai embora. Porque no final, quem responde é você. Você que é o dentista. Então, a integração... Olha, como é que você quer? Vamos fazer assim? Vamos trabalhar em conjunto? Né? Se não é um paciente só seu, ela é fundamental para você fazer o planejamento. Porque toda essa questão de estrutura, toda essa questão de resistência, está ligada também ao conhecimento de oclusão. Então, se eu sou endodontista e não manjo muito de oclusão, que é um direito meu, entendeu? Eu faço até um certo ponto e deixo para o cara que manja isso acertar essa questão. Principalmente se ele tem, por exemplo, pouca estrutura. Só para concluir, né? A gente, por exemplo, eu observei um caso de um premolar inferior com pino, com endodontia, tudo certinho, muito bem restaurado, muito bem feito. 5 anos depois, dor, mobilidade. Pô, fraturou, né? Tiratom. Não fraturado nada. Como nós vamos ver, mudou a guia canina do paciente. Acertou a guia canina, 2 meses depois voltou pré-duro, sem dor, sem nada. Então, quer dizer, essa questão de oclusão e reparação apical é uma chave muito grande que necessita, sim, muito intercâmbio entre os profissionais. Tá certo? Então, entra num ponto clínico, né, que chave, que é o diagnóstico. Né? Então,
o diagnóstico da condição, seja da oclusão, o diagnóstico da condição pulpar, periapical que o senhor colocou, entendendo a oclusão, você teve o sucesso, o retorno. E outro ponto também chave é a interdisciplinaridade e o planejamento, né, comum entre os profissionais. Essa conversa ela tem que existir. O endodontista ele trabalha com indicadores, então ele precisa conversar, ele precisa expor, oferecer para o indicador e trazer aquele conhecimento. A gente fala isso muito para os nossos alunos, né? Pode ser a primeira vez que o protesista encaminhar o paciente e você devolver com o núcleo de preenchimento pronto, ele pode ficar desconfiado. Mas a partir do momento que ele começar a receber o segundo, o terceiro, ele vê como facilitou o trabalho dele, é um preparo, uma cimentação de uma coroa, uma anatomia, como o senhor falou, ele vai se sentir muito mais livre e mais feliz com a sua indicação, com o seu tratamento e com a sua troca, né, com o endodontista. Então é um ponto importante na clínica também. Pessoal, acho que nós temos mais 2 ou 3 minutos. Só uma coisinha para concluir. Gente, isso é uma conversa muito superficial. Nós temos hoje uma série de recursos. A Ângelos mesmo tem pinos excelentes, soltaram agora outros pinos, né, que se adaptam, entendeu? Então, o que eu quero deixar claro para vocês aí é a ideia, tá certo? Eu acho que isso é importante, essa ideia de blindagem. A intenção dessa nossa live é justamente essa, é trazer os problemas, é mostrar algumas soluções, mas que, claro, aqui nós não vamos esgotar nenhum assunto durante essa 1 hora, né? É o momento da gente realmente trazer os questionamentos e trazer o estado da arte para aqueles que estão buscando uma atualização e uma informação de qualidade, pautada realmente sempre na ciência, né? Com aplicabilidade clínica, que é o mais importante. Então, professor, eu vou já fazer os meus agradecimentos e deixar o senhor aí para fazer as considerações finais. Eu agradeço muito a sua disponibilidade mais uma vez. Fico aqui, falo em nome da sociedade, do professor Marco Ungaro, do professor Gavini. Agradeço, né, a sua participação e agora, como endodontista, fica aqui o meu agradecimento também, né, por esse empenho na fundação da Sociedade Brasileira, na fundação da Sociedade Latino-Americana. Então, muito obrigado por levar a nossa endodontia, né, para todo o Brasil e para fora dele, com bastante excelência sempre. Tá? Muito obrigado, professor. Obrigado, Daniel. Eu queria fazer aqui uma conclusão, né, sobre isso, novamente agradecendo e parabenizando vocês, né, por essa oportunidade que a gente tem nesse momento que as pessoas estão em casa. Muitas dessas pessoas estão chateadas, essas pessoas muitas vezes ficam até um pouco deprimidas, né? Problema financeiro também, que passa para todo mundo. Então, essa oportunidade, né, deles também estarem aprendendo gratuitamente, tá certo? Recebendo essas informações, como a gente falou. É claro que numa live você não vai aprender nada, mas você fala, gente, ó, isso existe, né? Eu posso, de repente, procurar aqui, eu posso, de repente, procurar lá, né? E também a mentalidade de como caminham as coisas, né? As coisas precisam evoluir. Essa é uma questão importante. Eu vou deixar lá de novo o www.professormachado.com.br para as pessoas que quiserem perguntar, fazer mais perguntas, né, que eu estou vendo aqui, não dá tempo da gente poder resolver. Lá também tem os protocolos, entendeu? E dar os parabéns também, não só, né, para o Júlio, para o Húngaro, que são os nossos grandes colegas e irmãos também, mas para vocês aí que estão realizando um trabalho fantástico, viu, Daniel? Parabéns aí para vocês. Nós vamos estar juntos aí, se Deus quiser, né? E foi, de novo, um prazer muito grande, né? Felicidade e saúde a todos aí.